Bom, eu poderia pegar a palestra da Jo aqui e trabalhar com ela, porque é fantástica, né? Quando ela fala da... Nenhuma mãe está preparada para gerar um filho com deficiência. Eu sempre uso muito isso, viu, Jo? Quando eu converso com os professores, eu digo isso, porque o professor tem mania de dizer, eu não fui preparado para atender esse aluno. E que mãe que foi preparada para receber esse filho? A gente é preparado, quem teve filho, quem vai ter filho, a ter filho lindo, normal, dos olhinhos, normal entre aspas, né, que ninguém é normal, dos olhinhos, cabelinho liso, loiro, do olho azul, ninguém quer nada diferente disso, tá? Aí cai nos estigmas e estereótipos. E aí, de repente, vem aquela criança com deficiência. E aí, né? E aí, eu sou professora, eu recebi aquela criança, eu não estou preparada para isso, o que eu vou fazer? Vou pôr na caixinha de sapato? Né? Então, quem são as crianças surdas? A minha formação é na área de surdez, tá? Eu tenho também um irmão surdo. E é considerado... Por que a gente tem que colocar quem são? Porque quando a gente vai trabalhar com ele na escola, por mais diferente que eles sejam, a gente tem que saber quem são. Igual, a filha dela tinha síndrome de William. Ela falou assim, nossa, eu não sabia que tinha esse tipo de coisa, eu vou procurar. Ela falava na brincadeira, mas na realidade, tudo você tem que procurar, né, Jô? A gente tem que ir atrás das coisas para saber. Então, a gente vai colocar quem é o deficiente nesse sentido. O professor, quando ele recebe, ele tem que saber quem é. E depois trabalhar nas especificidades de cada um, tá? Então, o surdo é aquela criança, é aquela pessoa que tem uma audição acima de 40 decibéis. Ali vocês estão vendo, ele vai descendo, tá? Então, quer dizer, 40 decibéis é a zona da fala, é a frequência da fala, entre 20 e 30, por ali, ó. Não sei se dá para ver direitinho, é a frequência da fala. Então, a gente escuta a conversa, tá? Então, nessa zona não é considerado deficiente. Acima disso, 41, 42, passou disso já é considerado deficiente. Aí são as deficiências leve, moderada, severa, tá? Profunda, são os vários tipos de deficiência, dependendo de onde ele vai ser classificado. O desenvolvimento da criança, né? A perda, aonde é que vai depender disso? Vai depender do grau, da idade em que se verificou, da aprendizagem da língua de sinais e do desenvolvimento pessoal. Quando a Jo estava falando, por exemplo, o meu irmão, se você olhar para ele, você não diz que ele é surdo. Não tem nada que mostre que ele é surdo, a menos que ele comece a falar, tá certo? Porque aí a fala dele é diferente, ou ele vai usar a língua de sinais. Vocês podem ver que eu quase não uso a mão, né? Então, mas quando ele era pequenininho, minha mãe já tinha eu e minha irmã. E a minha mãe começou a notar diferenças. Aí entra o luto, né? Porque, assim, ela notou a diferença, mas ela não conseguiu internalizar aquilo. Então, quando a gente, como professor, fala, puxa, mas aquela mãe é folgada. Ou então, aquela mãe, olha, eu já falei para ela que o filho dela tem alguma coisa, e ela não aceita. Não é tão simples, gente. Isso não é, olha, aceita porque agora você tem um filho assim. Tudo passa por um processo, tá certo? Então, quando que foi percebido? Hoje nós temos o teste da orelhinha, que ajuda muito. Porque quanto mais cedo você descobre a deficiência, melhor é, no caso da auditiva. Tá? Em que idade que se verificou? E quando que essa criança teve essa perda? Né? Ele tem o domínio da língua de sinais? A língua de sinais é a língua dele. Né? Qual que é o desenvolvimento pessoal dele? O meu irmão, depois de muito grande, ele viajava com a minha mãe já há pouco tempo, ele perguntou para a minha mãe por que as pessoas, quando morrem na estrada, são enterradas lá. Porque ele achava que as cruzes nas estradas significavam que elas foram enterradas ali. Tá certo? Isso por quê? Porque a gente não pensou em parar e explicar para ele que não era assim, que ali era só um simbólico, né? Quer dizer, às vezes você passa despercebido, e isso acontece dentro da sala de aula. Muitas vezes a gente acha que eles estão entendendo e eles não estão. Tá? Aí a classificação da surdez, quando ela é leve, ele pode adquirir a fala, quando ela é moderada, dependendo também. Só que assim, a gente pode classificar, mas na realidade vai depender muito da pessoa. Porque eu já tive crianças com audiometrias iguais,
e atitudes totalmente diferentes, tanto na colocação de voz, na fala, quanto nas atitudes mesmo. Então, a gente tem a classificação, que é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo são os pais, não é? Nossa parceria, tá certo? A gente tem que ter, como ela disse, são os doutores, são eles quem conhecem, tá? As limitações. Se você pensar na deficiência auditiva, qual é a maior limitação? É a comunicação, não é? É onde eles não conseguem, onde eles ficam, né? A língua de sinais, ela foi tratada como língua. Ela foi, não, eu sei. Em 2002, dia 24 de abril de 2002, ela foi sancionada a lei como a língua, né? Segunda língua oficial do país. Gente, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E antes disso, como que era? Eles não se comunicavam? Eles se comunicavam. Mas era uma língua entre eles. Eles já estavam desenvolvendo a Libras, mas era meio que particular, tá certo? Então, se vocês pegarem a história, vocês vão ver que a participação do surdo é mínima, porque o surdo não tinha a comunicação. Então, o primeiro passo na escola, o professor, é trabalhar em cima do quê? Da limitação do aluno. No caso do surdo, é a incapacidade total ou parcial de ouvir, que vai incidir totalmente na comunicação dele. Então, se a gente olhar na cena, a gente vai ver as pessoas interagindo, conversando, e eles? Como é isso para o surdo? De que forma que ele compreende o mundo? É da mesma forma que a gente? Vocês já tentaram perceber o mundo de outra maneira, só com os olhos, sem audição? Vocês vão ter os mesmos conceitos das coisas? Aquilo que a gente viu é exatamente aquilo que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que estar muito atento para os nossos alunos, para as dificuldades, para as próprias... Por mais que eu consiga pegar lá, eu sei, ele é um surdo, a surdez dele é essa. O que eu tenho que fazer agora? Tá? Eu vou conversar com a mãe dele, eu vou conversar com uma fono, eu vou atrás, eu, professor, eu tenho que buscar aonde é que eu vou, como é que eu vou me comunicar com ele. Hoje é lei, toda criança surda, ela tem direito a ter um interlocutor em sala de aula. Isso ajuda bastante? Ajuda. Ajuda bastante o professor, não é? Só que o professor, ele precisa fazer a parte dele também, tá certo? Ele precisa estar o tempo todo ali. E é muito legal quando o professor consegue aprender um pouquinho de sinal e ele se acha o máximo, tá certo? Inserir esse aluno nesse meio, a sala toda, é muito bacana, tá? Aí a lei, e hoje as pessoas diferenciam surdez de deficiência auditiva. Como diz a Marília, quando a gente se formou era diferente. Hoje uma pessoa surda é quem tem uma perda maior, deficiência auditiva, quem tem uma perda mais leve, né? Que também não vai depender muito, é o que a gente estava falando, do desenvolvimento de cada um, né? Não tem como a gente colocar. E quando, por exemplo, a percepção na escola, quem é esse menino, na verdade? Não é? Se ele tem uma perda leve, o que isso vai implicar na minha aula? Tá certo? Se ele consegue oralizar, será que porque ele oraliza, ele compreende tudo o que eu falo? Vocês já pensaram? Porque às vezes você fala com ele, o que ele faz? Ele não está entendendo nada. Esses dias mesmo, um ex-aluno meu arrumou um serviço, e aí, por coincidência, quem arrumou foi um aluno meu da faculdade, que trabalha junto com ele. Aí ele perguntou assim para mim, Jaque, pessoa com surdez tem problema de memória? Eu falei, não, pelo contrário, né? Eles têm uma memória ótima. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu já ensinei ele um monte de vezes, ele não guarda, chega no outro dia, eu tenho que falar tudo de novo. E eu conheço esse menino há muitos anos, eu sei que ele é super esperto. Eu falei para ele assim, você tem certeza que ele entendeu? Aí ele olhou para mim e falou assim, ele fez assim, né? Eu falei, ele fez assim. Isso não quer dizer nada. Eu falei, mude o jeito que você está explicando para ele. Demonstre o que você quer. Mude, você está usando o mesmo sempre. Isso daí não está levando à aprendizagem. Vamos lá.
Aí tem correr, que senão não dá tempo. O TGD, que são os transtornos globais, né, do desenvolvimento, que até pouco tempo atrás a gente nem ouvia falar. Era uma coisa raríssima, né? E hoje, com essa mudança do espectro, de toda uma nova concepção do que entra, mudou muito. E o que a gente vê na nossa sala hoje são muitos e muitos alunos com TGD, tá certo? Nós temos muitas crianças autistas hoje nas salas, né? Então, esse transtorno, ele engloba, a Bia já tinha falado, né, o autista, o RET, o desintegrativo da infância, o Asperger, o transtorno global do desenvolvimento e outras especificações. Caracterizam-se, qual que é o principal? Ó, de novo lá, interação social, comunicação, comportamento, presença de interesses e atividades estereotipadas. Aí vai depender muito do quê? De cada um de novo, tá certo? Não é porque eu tenho 2 alunos autistas que os 2 alunos se desenvolvem da mesma maneira, que os 2 alunos têm os mesmos interesses. Eles podem ter coisas parecidas? Podem. E vão ter, mas eles vão ter muitas coisas diferentes. E o professor tem que estar atento a cada detalhe desse. É essa que faz a diferença. Aí, de acordo com o DSM-5, existem 3 níveis. O nível 3, que é o que mais precisa de apoio, daí a possibilidade de existir hoje, porque nós não temos mais escolas exclusivas, certo? Nós temos a APAE para atender somente as crianças que têm limitações pervasivas, que são as que necessitam de atendimento constante, e autista também há a possibilidade de ter. Por quê? Porque se ele cai nesse nível em que ele precisa de um atendimento constante, então ele não tem como permanecer numa sala regular. Fora isso, os outros níveis, eles permanecem nas salas regulares, tá? Então, ela apresenta comportamentos, por exemplo, contato social, dificuldade de brincar com as crianças, não gosta de sair de casa, dificuldade de identificar sentimentos, tá? Entender as intenções dos demais, ele é ingênuo, ele é focado no próprio mundo mesmo, ele se vê, tá certo? E assim, às vezes você fala, o não querer o contato, não querer as coisas, ele não percebe dessa maneira. E olha a dificuldade de um pai e de uma mãe com um filho assim. Então, professor, eu tenho que estar sempre olhando esse lado, eu não posso esquecer disso. No entanto, apesar de tudo, existe um consenso entre os pesquisadores que ele diz que o quê? Que a educação é o tratamento mais eficaz para o aluno com TGD. Não só para o aluno com TGD, né, gente? A educação é o tratamento eficaz para todo mundo, né? Não tem outra saída. Aqui o que ele fala é assim, nós temos que lembrar o quê? Cada um é um, tá certo? Então não adianta eu querer pegar, porque TGD, todo mundo vai ser tratado da mesma maneira. Então, cada um é um e cada um tem o seu jeito de ser, tá certo? Então, vou ter que tratar dessa maneira. Então, essa é a diferença que eu, professor, principalmente, tenho que prestar atenção. E hoje em dia, com esse número enorme de alunos que nós estamos recebendo nas nossas salas, observar direitinho como cada um é, tá certo? E não colocar tudo assim, ele é autista, ele é autista, ele é autista, pronto. Como disse uma palestra, uma deficiente, ela falou assim, nós somos o etc. Então, nós sempre fomos o etc. Vão os doutores, o não sei o que, e etc. Etc. são os deficientes. Né? Então, vamos tirar eles do etc. e vamos ver cada um, quem é o Paulo, quem é o João, quem é o Carlos, quem é a Maria, tá certo? Como cada um, o que cada um precisa, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele. Ele não vai aprender a ler ou escrever, isso nós vamos conversar um pouquinho mais tarde, mas que pelo menos o que é que eu, professora, vou poder fazer para que ele aprenda a viver melhor, tá certo? Educação mesmo, dentro daquilo que eu estou trabalhando na escola. Tá bom? Muito obrigada, gente.